Oi, gente, boa noite. Espero que vocês estejam bem. Estou bem, graças a Deus. Vou falar com vocês a respeito do jejum e oração. Muita gente me perguntou um dia a respeito de jejum e oração. Gente, em vários livros da Bíblia, nós vamos achar falando sobre jejum e oração. Em Mateus, no capítulo 6, 16, e no capítulo 6, no versículo 16 e 18, você vai encontrar assim: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu pai que vê em secreto. E seu pai que vê em secreto o recompensará, que é o nosso Deus, né? Então, tem muita gente que jejua e sai anunciando aos quatro ventos, ou jejua e, gente, aparentemente no seu rosto está mostrando uma cara de cansado, uma cara de pessoa que não se alimentou. Às vezes fica uma pessoa assim, mal-humorada, uma pessoa bruta e estúpida. Aí de nada adianta esse jejum. Deus não vai receber esse jejum de maneira alguma. Quando nós jejuarmos, gente, o nosso jejum pertence somente a nós e ao nosso Deus. Somente ao nosso Deus que nós vamos contar, mais ninguém. E antes de jejuar, nós devemos fazer uma oração pedindo a Deus que dê forças para nós jejuarmos. E a respeito do jejum é o seguinte: você não vai passar o dia todo com fome, porque aí você vai passar mal, seu organismo não vai aguentar. E Deus não quer sacrifício, né? Deus quer obediência. Você vai jejuar a respeito daquilo que você mais gosta. Eu falando com a minha sobrinha, eu expliquei para ela, gente, se a gente ler na Bíblia, nós vamos encontrar muita coisa a respeito do jejum. E a Bíblia fala do jejum em todos os livros da Bíblia está sobre o jejum. Por exemplo, você gosta muito de chocolate. Você precisa receber uma causa da mão de Deus. Você vai, antes de jejuar, você vai orar a Deus e entregar o teu jejum nas mãos de Deus. E você vai parar de comer o chocolate. Você vai parar de comer quando você pensar no chocolate, você vai pensar no jejum que você está fazendo para Deus, para receber uma causa das mãos de Deus. Aí você vai parar de comer o chocolate. Tem gente que faz um jejum de 5 dias. Ele entra em oração, em comunhão com Deus e para de comer o chocolate, que é aquilo que ele mais gosta. Ou para de comer pão, é aquilo que ele mais gosta. Ou para de ver televisão, é o que ele mais gosta. Ou ouvir a música, é o que ele mais gosta. Mas aí você tem que estar jejuando sobre aquilo que você mais gosta, entrega isso para Deus, entre em comunhão com Deus. Se você não puder orar, lógico, nós trabalhamos, né? Não, aí no emprego vai ficar difícil, mas a tua mente tem que estar ligada no reino da glória dos céus, conversando com Deus, em comunhão com Deus no período que você estiver jejuando. E você não pode falar para ninguém que você está jejuando. E você entrega a sua causa mais difícil na mão de Deus e pede a Deus que resolva a sua causa. Você pode, por exemplo, de manhã não tomar o café, você ora, entrega aquele café nas mãos de Deus. Passou o horário do café, você vai orar e entregar nas mãos de Deus. Novamente o seu jejum, agradecendo a Deus pela força que ele deu de jejuar sobre o café. Se você jejuar
que não vai almoçar, você antes de jejuar vai orar a Deus e entregar o seu almoço nas mãos de Deus. Realmente você não vai almoçar, mas após o período de almoço, você vai lá, ora a Deus e agradeça a Deus que Deus deu força de você jejuar e não almoçar. Tem gente que faz o jejum por 5 dias, tem gente que faz o jejum por 10. Outros conseguem fazer o jejum por mais dias, né? E não pode contar para ninguém. A partir do momento que você começa a jejuar e conta para alguém, de nada valeu o seu jejum. É entre você e Deus. É o seu particular com Deus e ninguém precisa saber disso. E você não precisa ficar mal-humorado e nem mal-educado com ninguém, porque Deus também não vai receber o seu jejum. E, gente, em Marcos 9:29, está escrito assim: ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Muita coisa na nossa vida só sai com jejum e oração. Algumas coisas nós começamos a fazer, dá certo. No meio do caminho, parece que desanda, parece que não quer ir para frente, tem alguma coisa amarrando. Então, aí precisa entrar em jejum e oração mesmo, se você quer ver aquela coisa. Se você quer ver o seu negócio, ou alguma coisa que você esteja fazendo na sua vida, para o seu bem, para o bem de sua família, alguma coisa, alguma reforma, algo na sua casa, ou até no emprego, você precisa entrar em jejum e oração. Porque tem muita coisa que na nossa vida só vai sair debaixo de muita oração e jejum. Não é preciso você passar fome no jejum, porque se você passar fome no jejum é falta de entendimento. Você vai parar no hospital e lá vão perguntar o porquê. Você vai ter que falar a verdade, não vai poder mentir. E aí o que você está fazendo? Expondo expondo a palavra de Deus, expondo aquilo que você, e em vez de você expor a favor, falando sobre a favor e o bem, você está falando contra e está falando mal. Eles não vão entender que é um bem que vem de Deus. Eles vão entender que você está seguindo a Bíblia e não está te fazendo bem. Você está seguindo a Deus e não te fazendo bem. Por isso que é bom você fazer o jejum como é um jejum assim, conforme você aguenta. Não adianta nada ficar sem comer o dia inteiro e passar mal. Aí você, se você, por exemplo, acostuma e gosta muito de algo, de algum alimento, doce, né? Que nós gostamos de doce, você entrega aquela parte, o doce, nas mãos de Deus, pede a Deus que Deus te dê forças para jejuar sobre isso. E faz um jejum de 7 dias, mas você tem que estar orando em comunhão com Deus e não precisa comentar com ninguém. E você receberá a causa das mãos de Deus. E se você ler lá em Joel 2:12, está escrito assim: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Então, estou falando que todos os livros da Bíblia falam sobre o jejum e a oração. O lamento e o pranto, gente, quando nós jejuamos, nós entramos em comunhão com Deus. Muitas das vezes a nossa aflição é tanta que na nossa oração antes de fazer o jejum, nós estamos conversando com Deus, nós estamos explicando para Deus o que estamos passando, e a nossa tristeza nós temos que falar para Deus. A nossa angústia, o nosso pranto, Deus tem que saber o nosso lamento. E você, antes de jejuar, você ora, conversa com Deus, explica para Deus e fala o que está acontecendo. E peça a Deus que Deus te dê forças para jejuar. E você vai parar de comer aquele alimento que você mais gosta durante esse período de jejum. Só que, mesmo você estando na rua, na sua casa, você pode orar muito, mas na rua e no seu emprego, você tem que entrar em comunhão com Deus. E não fala para ninguém que você está jejuando. Seja amigável, seja educado, seja feliz, ninguém precisa saber que você está jejuando.
porque você perderá o seu jejum e de nada vai valer. Mas Deus ouvirá a sua oração e quando ao findar do dia você tem que entregar o seu jejum. Por exemplo, se você não almoçar depois do almoço, do horário do seu almoço, você ora a Deus e agradeça a Deus que Deus te deu forças de jejuar e não almoçar aquele dia. E você está entregando para Deus o jejum sobre o almoço. E Deus virá ao seu encontro. Nunca fale para ninguém que está jejuando. O jejum e a oração diante de Deus têm grande poder para nos abençoar, para Deus nos abençoar, porque nós estamos tentando nos esforçar para alcançar uma obra das mãos de Deus. Agora, se vocês lerem Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, 23, está escrito assim: Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja. Tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor em que haviam confiado. E então, Atos dos Apóstolos. Então, você está confiando a Deus quando você jejua e ora? Aquilo que você mais precisa, a sua necessidade, Deus virá ao seu socorro. Se você quer muito uma coisa, muito, e está necessitando muito, entre em oração e em jejum, que Deus virá ao seu encontro. E é a importância de orar. Tem gente que levanta. Ele levantava muitas vezes 3 horas da manhã para orar, gente. Mas, ultimamente, infelizmente, não estou tendo essas forças para levantar 3 horas da manhã para orar, como eu fazia. Trabalhando de diarista, eu orava muito durante o dia. E de noite, 3 horas da manhã, Deus me dava força, eu estava orando. E eu vou falar para vocês, eu era muito feliz. Não que eu não seja feliz, mas eu estou falando que naquela época, eu era de muita oração. Durante o dia e de noite. E tudo que eu tinha, punha nas mãos de Deus, Deus me ouvia. Então, nós temos que pedir forças a Deus para nós orarmos mais, que através da nossa oração, Deus vem ao nosso encontro e encaminha todas as coisas na nossa vida. E o jejum é a mesma coisa. Se você gosta de pão, você faz um jejum durante tantos dias que você fizer. Antes do café da manhã, você vai entregar o seu café perante ao nosso Deus. Depois, passado aquele período, você ora novamente e agradece a Deus, entregando a Deus que Deus deu forças para você jejuar e não tomar o café aquele dia. Tem gente que faz de 7 dias, tem gente que faz de 5, outros fazem de 15. Cada um faz conforme aquilo que está no seu coração. E tudo dedicado ao nosso Deus, não fale para ninguém. E Atos dos Apóstolos também está escrito assim, no capítulo 13, no versículo 3. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Então, para vocês verem que o jejum e a oração está escrito em todos os livros da Bíblia. Em Esther, no capítulo 14, 16, está escrito assim: vai reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam, não bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas juraremos jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Olha a confiança. Mesmo que fosse para morrer, morreria. Mas, jejuando durante 3 dias e 3 noites, reuniram para jejuar. Durante 3 dias e 3 noites, Deus ouviu aquele clamor,
aquele jejum e entregou o que eles precisavam nas suas mãos. Né? Em Neemias está escrito assim: quando eu ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Em Neemias, no capítulo 1, no versículo 4, está escrito sobre o jejum novamente. E se nós temos algo na nossa vida que somente Deus possa resolver, é só jejum e oração. E tem coisa na nossa vida que só sai debaixo de jejum e oração. Só. Tem coisa que está trancada, está amarrada, mas aí você tem que entrar em jejum e oração para Deus destrancar e amarrar, que só Deus tem esse poder. Aquilo que não vá para frente na nossa vida, temos que orar a Deus, jejuar e orar, né? Para que Deus venha ao nosso encontro. Em Salmos 35, no versículo 13, está escrito assim: contudo, quando estavam doentes, usei vestes de lamento, humilhei-me com jejum, recolhi-me em oração. Ele se humilhou com jejum e recolheu-se em oração. Então, é o que eu estou falando. Quando nós jejuarmos, é jejum e oração. Não precisa contar para ninguém. Deus ouvirá e ouvirá a nossa oração e o nosso jejum. E tem que ser feito de coração e não pode quebrar o jejum. Se você está quebrando o jejum, não vai adiantar. Tem que fazer o jejum durante aqueles dias que você prometeu a Deus. Seja 5 dias, 10 dias, 15 dias. Mas estejam certos que Deus vai ouvir e entregar sua causa nas suas mãos, com jejum e oração, porque Deus é bom. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe a noite de vocês. Até a próxima.